Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz basicamente o seguinte. De acordo com a reação abaixo, qual é o volume aproximadamente de hidrogênio formado ao se reagir 50 gramas de zinco com um excesso de ácido clorídrico. Há uma pressão de 4,3 atmosferas e há uma temperatura de 150 graus Celsius. Aí nós temos aqui a nossa equação química já balanceada, né? E a gente quer saber então o volume que a gente vai ter do hidrogênio. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o número de mols que eu tenho do zinco. O zinco, eu tenho a massa dele aqui que é de 50 gramas. A massa molar do zinco não foi apresentada aqui na questão, mas você pode fazer a consulta pela tabela periódica, que é de 65,3. 65,38, eu vou arredondar aqui para 65,5, tá? Gramas por mol. E aí você fazendo esse cálculo, 50 dividido por 65,5 vai dar 0,76. Então, o número de mols que eu vou ter de zinco, o nosso N de zinco é igual a 0,76 mol. Beleza. É aproximadamente esse valor, tá? Já que eu arredondei o valor de massa molar, vai ser aproximadamente isso daqui. Se der algum probleminha na resposta, vai ser uma variação bem pequena. Bom, e aí olha só o que acontece. Por que eu fiz isso? Porque aqui ó, eu já descubro direto o número de mols que eu vou ter de hidrogênio. Observe que o zinco, eu vou copiar toda a equação química aqui, eu tenho 1 mol de zinco reagindo com 2 mols de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de zinco mais 1 mol de gás de hidrogênio. Essa daqui é uma reação de simples troca, é também chamada de reação de deslocamento. E aqui eu tenho 1 mol de zinco para 1 mol de gás de hidrogênio. Então, eles estão na mesma proporção. Como eu sei que se eu tenho 1 mol de zinco, pelo balanceamento eu percebo que eu também vou ter a produção de 1 mol de gás de hidrogênio, quando eu utilizar a massa de 50 gramas de zinco, eu vou ter uma quantidade de 0,76 mols de zinco, o que vai produzir para a gente uma quantidade igual, né, de 0,76 mol de gás de hidrogênio. Como a proporção é 1 para 1, ficou bem fácil a gente fazer isso aqui. Esse é o número de mols de hidrogênio, mas qual que vai ser o volume dele? Eu poderia ter direto colocado aqui volume, sei lá, massa ou número de mols aqui e ter relacionado? Não poderia. Eu já fiz isso em outras questões, onde eu relaciono o volume de 22,4 litros para 1 mol. Aí eu poderia falar, ó, em 1 mol eu tenho 22,4, em 0,76 eu tenho quanto? Neste caso, você não vai poder utilizar esse volume, porque esse volume molar, ele é na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. E aqui a gente não está trabalhando com CNTP. Por quê? Na CNTP, a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Aqui eu tenho uma temperatura de 150 graus Celsius e eu tenho uma pressão de 4,3 atm. Como as condições não são as condições da CNTP, eu não posso utilizar o volume molar da CNTP. Eu vou ter que calcular o meu volume com essas condições que foram passadas lá na equação de Clapeyron. Tá? Então a gente vai utilizar aqui PV igual a nRT. E a gente vai jogar a pressão para o outro lado da equação, já que a gente quer descobrir o volume. O volume é número de mols vezes R vezes T sobre a pressão. E agora a gente vai substituir todo mundo. O volume que a gente vai ter do hidrogênio é o número de mols que a gente tem do hidrogênio. Perceba isso, que se você quer descobrir o número de mols de hidrogênio, o volume de hidrogênio, o número de mols é o parcial, é o número de mols do hidrogênio. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, 0,76 mol. Eu não vou colocar unidade de medida, não. Aqui vai acabar tendo pouco espaço. Então, eu vou colocar tudo aqui, ó. 0,76 vezes o R, que é 0,082,
vezes a temperatura aqui ela tem que estar na unidade de Kelvin. Eu tenho 150 Celsius mais 273, vai dar 423 kelvins, tá? Só a única coisa que você tem que prestar atenção é nisso daqui, ó. A temperatura você não pode pôr os 150 graus Celsius. Você tem que pôr a temperatura na unidade de Kelvin. E aqui a gente tem aqueles 4,5 atm aqui embaixo, que é a pressão que foi passada. Na verdade é 4,3, né? Então vamos corrigir isso aqui. Os 4,3 atm. Primeiro, 0,76 multiplicado por 0,082 e multiplicado por 423 vai dar para a gente um valor de 26,36. E dividindo já esse valor por 4,3, vamos chegar em 6,1, aproximadamente 6,2 litros, né? Seria o nosso volume. Então, o volume de 6,2 litros é o que a gente vai ter de gás hidrogênio. E é isso, pessoal. Chegamos aqui na nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. 6,2, letra D é a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e compreendido passo a passo da resolução. A gente vai se encontrar na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!